Conosco, Robson Campos, diretor de Assuntos Jurídicos do Procon de São Paulo. Robson, obrigado pela participação aqui na Band News. A gente sempre ouve isso, né? A recomendação para que as pessoas busquem os seus direitos. Eu acho que a pergunta que a pessoa está se fazendo agora ela tem alguma chance no futuro próximo de conseguir ser ressarcida pela empresa ou pelo poder público? Bom dia, Robson. Bom dia a todos. Nós do Procon somos sempre otimistas, né? Que trata-se de uma oportunidade para a empresa colocar toda a sua força-tarefa em ação e as suas políticas de responsabilidade social e de satisfação de clientes, né? Nesse caso, as regras são muito claras. Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto as resoluções que dispõem sobre os serviços de energia elétrica estabelece passo a passo para os consumidores, seja pessoa física ou jurídica, de reivindicar, de pleitear eventuais danos causados em situações como essa, em que pese ser uma questão bem emblemática, bem atípica, mas trata-se de um fenômeno da natureza e isso deve ter previsão na atividade, faz parte do risco do negócio, né? Então, para efeito de proteção e defesa do consumidor, eles podem e devem sim formalizar perante a concessionária, as concessionárias de uma forma geral, a solicitação pela reparação dos danos. Lógico que temos prazos, tem que haver evidências, e isso faz parte, obviamente, da boa-fé, da comprovação da boa-fé do consumidor. Bom, ontem a gente entrevistou aqui um diretor da Enel que não disse isso com todas as letras, mas sugeriu que a Enel vai se limitar àquilo que ela é obrigada a fazer. E a obrigação da empresa não compreende, por exemplo, prejuízos individuais de pessoas que tiveram tudo que está na geladeira estragado. Como é que essa pessoa se defende? O próprio Código de Defesa do Consumidor traz vários artigos que podem ser aplicados nessa situação e a Resolução 1000 da Enel de 2021, que dispõe ali sobre os procedimentos que o consumidor deve adotar para essa solicitação. Inclusive, expressamente contempla o prazo para reclamar de 90 dias, em regra, a inspeção do equipamento danificado, por exemplo, enfim, do pleito, em 10 dias e a resposta, seja negativa ou não, em 15 dias. Então, portanto, há sim um regramento, há o princípio da defesa do consumidor, né, vários dispositivos, como eu mencionei, do Código, garante essa proteção, essa efetiva proteção ao consumidor. E a recomendação do Procon é sempre entrar em contato diretamente com a empresa, formalizar a sua reclamação, obtendo aí um protocolo de acompanhamento. Mas isso em relação a eletrônicos, não é, Robson? E em relação a alimentos perdidos? Aliás, comida está cara a beça, né? E há aquelas pessoas que trabalham com isso, que perderam muita comida na geladeira. Tem possível ressarcimento para isso e como comprovar? O Código de Defesa do Consumidor traz a responsabilidade objetiva, independente da existência de culpa, negligência, imperícia ou imprudência do fornecedor, há de haver a reparação quando solicitada para o consumidor. E aí envolve, sim, perdas e danos, como, por exemplo, os custos com alimentos, medicamentos e similares. Mas é muito provável, pelo que a gente ouviu ontem, né, desse representante da Enel, eles vão judicializar essa história. E aí é possível você criar um grupo para entrar na justiça e eventualmente se proteger, se defender de uma forma mais efetiva? Sim, o Estado está tratando essa questão de duas formas. Uma visão coletiva, de tutela, de proteção de vários consumidores, e individualmente, que é o caso do Procon. Já temos em torno de 300 demandas em apenas 24 horas de funcionamento do órgão, envolvendo o assunto, né? Seja com relação a desligamento, a demora na religação, seja com relação a danos causados aí nos seus produtos alimentícios, por exemplo. Então, essa é uma frente. A outra frente, que é muito irrelevante, que foi mencionada, é com relação à capacidade de atendimento. Ok, o problema ocorreu, tem responsabilidade? Entendemos que sim, mas tem um problema preliminar, que é o acolhimento, o registro das demandas dos consumidores. Esse atendimento ele deve ser dado, deve ser apreciado todos os pedidos pela concessionária, pelas empresas prestadoras de serviço. Bom, o Thiago Muniz está há dias acompanhando as histórias de famílias, de comércios que tiveram prejuízos nesses últimos dias. Está conosco agora
ao lado de um cidadão que tem uma pergunta. Diga lá, Thiago. Na verdade, Megali, eu estou aqui com a dona Maracele Snito, muito rapidamente. Eu vou mostrar a situação dela, porque ela fez questão aqui de trazer para o lado de fora da casa dela os 3 inaladores elétricos que ela precisa utilizar para dar assistência, não só para a filha dela, mas também para um cachorro que tem problema respiratório. Então, eu vou rapidamente só pedir para a dona Maracele falar rapidinho, sem energia, quase 90 horas, dona Maracele. A gente está até na ponta da linha também com o representante do PROCON. Queria que a senhora falasse rapidinho do problema da senhora e se a senhora acha que alguma pergunta que a senhora pode transmitir para ele, alguma dúvida de como que a senhora pode conseguir um ressarcimento, explica a situação e se a senhora quiser pode fazer uma pergunta também, por gentileza. Oi, bom dia. A situação é essa, a gente está desde sexta-feira à tarde sem energia, no começo a gente não conseguia nem contato com ninguém para saber uma previsão, e aí a gente continua sem essa energia. Eu estou com a minha filha que precisa fazer inalação, fiquei com ela o final de semana todo no pronto-socorro, eu tenho os 3 inaladores, tive que comprar ontem na urgência uma pilha, e aí eu ouvia, inclusive, alguém falando, acho que foi a pessoa do PROCON mesmo, falando, junte os comprovantes que você tiver, né? E aí fica difícil na nossa situação. O comprovante que eu teria agora são os atestados médicos ou recibo do inalador, se a gente vai conseguir, se de fato depois ser ressarcido, e fora os outros transtornos, né? Não só materiais, mas de estar com criança doente, ter que ir para o pronto-socorro, todas essas coisas. Ou seja, obrigado, dona Maracele. Basicamente, Megali, ao representante do PROCON, essas compras que a gente faz no dia a dia, isso serve de comprovante? Esse tipo de comprovante de compra que a gente faz tão rapidamente, isso vale para conseguir pleitear alguma coisa? Sim, todas as evidências devem ser consideradas, como, por exemplo, esse relato dela, a demonstração dos equipamentos na calçada, né, sem a sua utilização, enfim, tudo é válido como subsídio para fortalecer aí o pedido, a solicitação do consumidor. Tá vendo? Então, é preciso você reunir o que for possível se quiser ser ressarcido, né? Tentar reunir. Mas que é porra em ação, né? Porque quando saco. você compra tudo isso, você não sabe que no dia seguinte vai ter um apagão. Lógico. Você comprou comida. Ninguém volta pro supermercado para trocar comida. Quer dizer, eu pelo menos saio do supermercado e já jogo no lixo o comprovante. Eu também. Tem que ficar guardando tudo agora? Por isso que a gente faz essa ressalva sempre que possível, gente, tá? Sempre que possível. Exatamente para não inviabilizar esse acesso, né, à justiça como um todo desse consumidor. Eu acho que é importante a gente aproveitar também a oportunidade de destacar que todas as concessionárias foram notificadas e está com prazo de 24 horas, que se encerra hoje, para prestar esclarecimentos para o PROCON com relação não só aí à retomada, né, das regiões afetadas até então, mas principalmente planos de contingência, qual é o efetivo, quais providências foram adotadas, estão sendo adotadas e serão adotadas para efeitos futuros. Enfim, há uma atuação do Estado nesse sentido, de garantir aí a proteção do consumidor a partir, né, dessa situação que, volto a dizer, faz parte do risco do negócio. Então, as empresas têm agora a responsabilidade de mitigar esse impacto para os consumidores. Tem uma pergunta de muitos comerciantes que é a seguinte: um dia de funcionamento do meu comércio, eu não pude abrir, simplesmente, não pude abrir. E aí qual é o cálculo que se faz? É o dia perdido em que eu faria vendas, em que eu prestaria serviços? De que maneira acionar a justiça ou acionar o PROCON? Com que números exatamente? Com quais comprovantes exatamente? No caso da suspensão do fornecimento do serviço, a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica ela já dispõe sobre isso. Ela tem que fazer automaticamente o desconto na fatura do mês vencendo, né, do mês seguinte, e isso tem toda uma metodologia, mas a regra é que ela faça isso automaticamente, descontando os dias onde não houve o fornecimento do serviço. Isso deve aparecer na conta, então, de todo mundo que foi prejudicado com essa falta de luz? Vai aparecer um desconto ali? Como é que a gente fica atento para identificar isso na fatura? Sim, deve aparecer exatamente para a identificação se houve ou não a compensação dos dias onde não houve o fornecimento do serviço. Há uma exigência dessa distinção, dessa diferenciação, dessa informação na fatura. Isso em relação
a ausência de energia nesses dias, né? Esse desconto. Agora, e o comerciante que além de receber essa notificação, né? De prestar atenção se vai vir o desconto na conta, o dia que ele perdeu mesmo, ele teria clientes naquele dia, salão de cabeleireiro que não funcionou, comércios em geral que não funcionaram, prestadores de serviços que deixaram de ganhar aquele dia. Tem como computar isso? Isso é mensurável de algum jeito para cobrar a Enel? Aí será caso a caso, mas o fornecedor, no caso aí os comerciantes, eles têm como ressolicitar aí a reparação dos danos, né? É uma previsão da nossa legislação como um todo, se devidamente comprovado, reivindicar prejuízos causados, né, nessas situações. Bom, uma menos aqui, a Edivânia, que é de Taboão da Serra, está nos escrevendo dizendo que a energia voltou. Ufa! Aleluia! E tem só mais uma mensagem também. Contando, é picadinho mesmo. Picadinho. Fernando Ortiz, nossa colega aqui da Band, estava ouvindo a entrevista e falou, olha, sobre notas fiscais, e aí queria tirar essa dúvida mesmo. É possível resgatar se você coloca o CPF na nota, né? E aí, com o governo do estado, eventualmente você consegue até resgatar esses dados. É possível, né? Se tiver cadastrado nota fiscal paulista, sim. Boa É dica. o programa de incentivo fiscal. Muito importante essa observação. E se você tiver pedido para registrar no CPF, coisa que eu Porque parei CPF de fazer, na nota por exemplo. aí, ó, tem utilidade, sim. Então, por exemplo, parei de fazer. Não tenho a nota e parei de fazer isso. Então pronto, né? Olha só. Tá certo. Quero agradecer demais o Robson Campos, diretor de Assuntos Jurídicos do Procon de São Paulo, nos ajudando e ajudando os nossos ouvintes, comerciantes ou não, a saberem como proceder a partir de agora para terem os seus prejuízos compensados de alguma maneira. Dá para compensar tudo? Não, não dá. Tem perdas emocionais, perdas afetivas, são perdas inúmeras, psicológicas. Isso, pelo jeito, não tem muito como, mas pelo menos o mínimo e o prejuízo ali financeiro de muitos comerciantes em especial, certamente essa conta vai chegar para a Enel. Essa precisa chegar para a Enel, não tem muito jeito. Robson, obrigada pela sua entrevista, até uma próxima. Até uma próxima, gente. Obrigado. Valeu.